junho de 2025. Terceira Guerra Mundial, será? Ataque dos Estados Unidos a bases nucleares iranianas aumentam a tensão entre os países. Vamos atualizar as informações desse conflito com o nosso correspondente Felipe Killing. Bom dia, Killing. Bom dia. Bom dia. Bombardeiros americanos cruzaram o espaço aéreo do Oriente Médio. O alvo, 3 instalações nucleares iranianas. Segundo o Pentágono, as instalações foram severamente danificadas, mas fontes independentes ainda tentam confirmar. Fordow, uma das instalações mais fortificadas do Irã, foi atingida com bombas capazes de perfurar concreto reforçado. As chamadas Bunker Buster são as armas não nucleares mais potentes do planeta. Mas analistas alertam, os danos, embora extensos, podem não ser decisivos. Isso porque parte da infraestrutura pode ter sido dispersada nos últimos meses. E imagens de satélite mostram movimentações de caminhões na saída dessa planta no fim da semana passada. O Irã confirmou os ataques e prometeu resposta. A retaliação veio rápido. Dezenas de mísseis foram lançados contra Israel. Alguns caíram, outros foram interceptados, mas a escalada está em curso. No sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que haverá paz ou haverá tragédia para o Irã. Os ataques foram um sucesso militar espetacular. As principais instalações nucleares do Irã foram totalmente destruídas. Irã, o valentão do Oriente Médio, agora deve fazer paz. Senão, os próximos ataques serão bem maiores e muito mais fáceis. Isso não pode continuar. Haverá paz ou haverá tragédia para o Irã muito maior do que vimos nos últimos 8 dias. Mas se a paz não chegar logo, nós vamos atrás de outros alvos com precisão, velocidade e habilidade. O Irã acusou os Estados Unidos de cometer um ato criminoso de agressão. Disse ainda que qualquer base americana ou soldado são alvos legítimos. Ontem, o ministro de Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que os americanos cruzaram uma linha vermelha e condenou os ataques. It is an outrageous, grave and unprecedented. É uma ultrajante, grave e sem precedentes violação dos princípios fundamentais da Carta da ONU e da lei internacional. O governo fomentador de guerra e sem lei de Washington é único e completamente responsável pelas consequências perigosas e implicações de grande alcance do seu ato de agressão. O silêncio diante uma agressão tão descarada vai colocar o mundo em um nível de perigo e caos sem precedentes. O mundo não deve esquecer que foi o lado dos Estados Unidos que, em meio a um processo para chegar a uma saída diplomática, traiu a diplomacia. O Pentágono diz que o objetivo era limitar a capacidade nuclear iraniana, mas o efeito colateral é global. O Estreito de Hormuz está ameaçado e o possível fechamento dessa importante artéria marítima, onde passam mais de 20% do petróleo global, pode fazer o custo de energia disparar e, consequentemente, a inflação. Em meio a essa escalada da tensão, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu neste domingo. Os representantes de China, Rússia e Paquistão condenaram o ataque americano e pediram cessar-fogo imediato. Já a embaixadora dos Estados Unidos diz que o Irã escondeu o programa nuclear e fugiu de negociações. O secretário-geral Antônio Guterres diz que a população do Oriente Médio não aguentará outra crise na região e pediu um cessar-fogo imediato. Obrigada, Felipe Killing. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, avalia que o Irã, apesar de não poder ser dado como vencido, está fragilizado. Primeiro de tudo, a gente precisa observar que o Irã está tentando se apresentar como alguém que é quase a vítima de uma situação que é de mudança. O Irã está francamente debilitado, ele está fragilizado, principalmente do ponto de vista militar. Eu chamo a atenção, e eu acho que se não olhar para isso a gente não pode compreender mal a situação, que não é este fato isolado, não é isto, é um complemento. O bombardeio, a guerra do dia 13, o bombardeio, ela é um complemento de uma atuação de Israel nessa direção. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou os bombardeios liderados pelos Estados Unidos e por Israel às instalações nucleares do Irã. O assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, também se posicionou e afirmou que não se lembra de um momento tão tenso como esse.
Você não pode abandonar os meios diplomáticos. Você tem que usar os meios diplomáticos. Se você começar a usar a força, todo mundo vai usar a força. E num momento como esse, agora, em que você tem duas guerras importantes, se elas se comunicarem, você tem uma guerra mundial. Eu não estou dizendo que você vai ter uma guerra mundial que as potências vão usar arma nuclear uma contra a outra, porque eu acho que a insensatez não chegou a esse ponto. A marcha da insensatez não chegou aí. Mas é uma guerra que pode ser extremamente perigosa, extremamente danosa. Vamos à China saber da repercussão desse conflito do outro lado do mundo. Aliada do Irã, a China se pronunciou também sobre o ataque americano. A repórter Maju Arruda Leite tem as atualizações. Bom dia, Maju. Oi, Pedro, Silvânia, um bom dia a vocês, bom dia a todos. A China mantém uma posição de cautela diante da guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. Pequim defende o diálogo e o cessar-fogo imediato, alertando para o risco da guerra se espalhar e desestabilizar toda a região do Oriente Médio. Segundo o governo chinês, é preciso evitar a escalada do conflito e o alastramento da guerra. Ao mesmo tempo, a China tenta equilibrar as relações estratégicas. Isso porque, de um lado, é o principal comprador do petróleo iraniano e, do outro, mantém forte comércio e investimentos em alta tecnologia com Israel. Pequim evita tomar partido direto e rejeita o uso da força como uma solução. O foco da China é claro: proteger os interesses econômicos e manter o fornecimento de energia do país, já que a China depende do Oriente Médio para isso. Volto com vocês. Obrigada, Maju. Sobe para 4 o número de mortos em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul. Uma pessoa ainda está desaparecida. Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado, 127 municípios foram afetados pelas chuvas e 21 decretaram situação de emergência. A cidade de Jaguari está em estado de calamidade pública. Mais de 5.800 pessoas estão desalojadas em todo o estado. O governo federal deve apresentar